Quem é? É de Testemunho de Jeová. O que vocês querem? A gente só quer conversar. Vocês estão em quantos? Em 2. Então conversa entre vocês. Aí o caba chega pra cortar o cabelo. Ô, seu menino, olha, corta o cabelo e deixa eu lindo, lindo, maravilhoso. Aí o barbeiro responde: ô, seu menino, vem cá. Quando você vinha passando por aqui, você passou de frente a uma igreja, né? Sim, por quê? Olha, eu e o pastor de lá, nós fizemos um trato. Nem ele corta cabelo lá e nem eu opero um milagre aqui. Graças a Deus eu já paguei minhas contas, o cartão e a internet. E ainda sobrou 70 centavos. Aos poucos eu estou me restabelecendo.